temas que a gente ia falar, que é um tema do impacto até nos esportes dessa guerra. E esportes barra humanitário, porque não é só uma questão de esportes, né? A gente teve essa semana, por exemplo, pelo menos 7 representantes da seleção iraniana que pediram asilo na prática para a Austrália. Estavam disputando a Copa Asiática na Austrália, o Irã, num jogo que aconteceu, já tinha começado o conflito, as atletas iranianas se recusaram a cantar o hino do país, muito provavelmente por conta da repressão que existe do regime contra as mulheres, por exemplo, né? A gente já viu muitas manifestações com relação a isso. Isso foi interpretado no Irã como um apoio ao inimigo. Teve gente no Irã do governo e religiosos também que defendiam que essas atletas fossem punidas porque estavam apoiando em tempo de guerra um inimigo e que isso deveria ter elas deveriam ser punidas de forma exemplar, especialmente porque se tratava de um período de guerra. 7 atletas pediram asilo, ganharam vistos humanitários na Austrália. Uma delas, pelo menos, acabou desistindo, voltou para o Irã. Não se sabe o que vai acontecer agora nesse retorno para o país. Possivelmente elas não chegaram ainda ao Irã, não temos essa informação. Ao mesmo tempo, e aí eu vou perguntar para a Mari qual é a interpretação disso lá nos Estados Unidos, a gente tem a Copa do Mundo, que vai acontecer esse ano, lá nos Estados Unidos, no Canadá e no México. O ministro dos esportes do Irã disse que não tinha a menor possibilidade do país jogar a Copa. O país se classificou, é um dos representantes da Ásia para jogar a Copa. Depois tem um debate se vai jogar, se não vai jogar. Já teve outras informações dizendo que eles iriam abrir mão. A Mari vai dar os detalhes de como o Trump reagiu a isso. E só lembrando que essa Copa, muito por ser nos Estados Unidos, mas também por muitos conflitos e muito por atuação do presidente Donald Trump, já teve outras seleções também, além do Irã, que ameaçaram eventualmente não participar da Copa. A Espanha, por exemplo, disse que se Israel se classificasse, Israel joga a classificação pela Europa, que se classificasse para a Copa, talvez a Espanha não jogasse, porque a UEFA e a FIFA deveriam punir a seleção de Israel, por exemplo, da mesma forma como puniu a Rússia, que não pode jogar eliminatórias, não pode jogar Copa. Houve um debate muito grande em alguns países com relação a isso. Outros países, a Alemanha, por exemplo, a Dinamarca, que ainda podem se classificar, levantaram questões ali, políticos levantaram questões sobre se esses países deveriam jogar a Copa por conta das ameaças do presidente Donald Trump contra a Groenlândia. Em resumo, vai ser uma Copa que tem muita política envolvida e tem muitos aspectos humanitários disso. Então, Mari, como é que está se vendo isso? Primeiro, lembra a gente o que o Trump falou, ele também já teve idas e vindas a respeito disso, e como o público americano, a população está vendo essa questão aí, o Irã joga, não joga, a Copa, risco, eventualmente, a gente recebeu uma pergunta disso, de ataques terroristas durante a Copa, eventualmente, por conta do conflito. Dá um panorama, por favor, do país sede. É uma Copa do Mundo que acontece no momento de ebulição, né, no momento de grandes mudanças e de ninguém saber exatamente o que acontece no futuro, de falta de previsibilidade, um contexto de muita tensão e com muitas críticas à FIFA, como você disse, Américo, sobre a questão de 2 pesos, 2 medidas, né? A FIFA recebe muitas críticas nesse momento por permitir que os Estados Unidos, que Israel joguem agora, especialmente depois dos ataques contra o Irã. Então isso acontece também e existe uma relação muito próxima entre Donald Trump e o presidente da FIFA, que chegou até a criar um prêmio da paz para dar Donald Trump no dia do sorteio dos Jogos da Copa, que foi aqui no Kennedy Center em Washington, que agora é Trump Kennedy Center, né? Uma casa de espetáculos aqui super tradicional em Washington, que Trump fez questão de colocar o nome dele lá, ele é o presidente do conselho, e isso também tem gerado muitos protestos, boicote, artistas que iam tocar aqui desistiram de tocar por causa disso, mas enfim, então esse é o contexto central dessa Copa do Mundo, da relação entre Trump e o presidente da FIFA, uma relação muito próxima, Trump feliz da vida subindo do palco, recebendo o prêmio da paz da FIFA, não ganhou o Nobel da Paz, mas ganhou o prêmio da FIFA, e é nesse contexto que acontece essa Copa do Mundo. Agora, sobre o Irã, a gente separou aqui, até o Pepe, nosso produtor, ajudou a consolidar tudo o que aconteceu, porque foram muitas idas e vindas. Então, o presidente da FIFA
colocou nessa semana, na quarta-feira, publicou nas redes sociais que ele conversou com o Trump e que apoia a presença do Irã na Copa do Mundo. Depois, o ministro do Esporte do Irã disse que o país não poderia participar porque os Estados Unidos e Israel lançaram os ataques que mataram Ali Khamenei. Trump entrou na jogada, né, para usar, já que a gente está falando de Copa do Mundo, dizendo que a seleção de futebol do Irã é bem-vinda, mas eu realmente não acho que seja apropriado que eles estejam lá para a própria vida e segurança deles. Isso foi o que Trump falou no meio dessa semana. Aí a Federação do Irã rebateu, fez uma Aí a Federação do Irã rebateu, falou, não, ninguém pode nos excluir, se a gente se classificou, a gente tem o direito de jogar. E até agora, essa foi a última atualização que a gente teve, e aí a informação interessante, ó, se ficar fora, vai ser a primeira vez desde 1950, a Copa do Mundo no Brasil, que isso acontece. E já tem o Iraque e os Emirados Árabes de olho na vaga do Irã. O Iraque que não está conseguindo fazer o jogo da repescagem porque está preso sem conseguir viajar para esse jogo da repescagem, né, que acontece no México. Então, a gente tem esse contexto de FIFA sendo alvo de críticas pela relação com Donald Trump, o contexto do que acontece com o Irã a partir de agora, e, claro, da preocupação se as pessoas vão se sentir seguras para ir num jogo de futebol aqui nos Estados Unidos nesse momento. Porque toda vez que acontece algo assim, algum conflito no Oriente Médio, algo relacionado com os Estados Unidos, dessa vez os Estados Unidos diretamente envolvidos, né, começaram esse novo conflito, há um medo aqui sobre atos de terrorismo, mesmo que não exista uma ameaça específica. Há um clima de tensão, um clima de medo. As pessoas sentem isso no dia a dia. Então, isso acontecendo num ano em que tem Copa do Mundo aqui, há um medo ainda maior. Então, não há nenhum tipo de ameaça específica sendo feita nesse momento, mas a gente fica se perguntando se o clima de Copa do Mundo vai realmente existir, se é possível ter clima de Copa do Mundo nos Estados Unidos em 2026. Você tem medo? Eu tenho. Sinceramente, eu tenho desde que eu vim para cá em 2019, né? Então eu morava em Nova York, que é uma cidade muito marcada, traumatizada pelo 11 de setembro, é claro. A gente sabe que a possibilidade, só para deixar claro, a possibilidade disso acontecer é uma possibilidade muito remota, não existe nenhum tipo de ameaça, né? Foi algo histórico, claro, só para não criar pânico em ninguém. Mas o que acontece é que a gente sabe que há indivíduos, e esses indivíduos estão sendo monitorados pelo FBI, que podem se sentir gatilhados, né? A palavra que o FBI usa para fazer algum tipo de ataque, são os lone wolves, que é o nome que dão aqui para os Estados Unidos, né? De lobos solitários. Então, isso, e toda vez que algo assim, um contexto como esse acontece fora, que os Estados Unidos estão envolvidos no Oriente Médio, ou que estão envolvidos em alguma guerra, algo assim, isso pode acontecer, como a gente viu, por exemplo, ontem mesmo, um ataque contra uma sinagoga, né? Claro, isso está sendo investigado sobre o ódio, o antissemitismo, mas então eu tenho, sim, um receio, não é algo que me impede, que me paralisa de fazer minhas coisas no dia a dia, mas é um medo diferente do que a gente tem no Brasil, por exemplo. É um medo que eu não tinha no Brasil, que eu passei a ter desde que eu me mudei para cá, especialmente lá em Nova York, mas aqui agora em Washington também, porque afinal de contas estou muito perto de Donald Trump, né, todo dia, então então existe. Pelo menos tem muita segurança ao redor dele. Também tem isso, também tem essa parte. Às vezes eu tenho medo, mas eu vejo o tamanho das armas que o pessoal do serviço secreto carrega ali em volta, até no topo da Casa Branca, nos prédios em volta, e aí, né? Mas eles vão defender o presidente antes de defender qualquer jornalista. Lorival. Especialmente jornalista. Exato. Os jornalistas serão muito bem protegidos pelo serviço secreto americano, sem dúvida. Lorival, aí tem um outro aspecto que a gente mencionou aqui, que é esse aspecto humanitário, né? As atletas iranianas que pediram asilo lá na Austrália. Eu sei que você acompanha muito de perto isso também, e essa repressão, né, do regime iraniano. Quais são as suas impressões aí dessa reação delas? O que poderia acontecer com elas se elas voltassem mesmo todas para o Irã? Quais suas observações aí?
Quando elas foram separadas como um grupo, e aquelas que disseram que inicialmente foram 5, que disseram que não queriam voltar para o Irã, né, e pediram o refúgio, e começaram a ser apoiadas, né, assistidas por integrantes da comunidade iraniana na Austrália e por advogados de direitos humanos. Aí chegaram os policiais australianos para protegê-las e para cuidar do caso. Quando elas viram a polícia, elas ficaram muito assustadas, porque no Irã, quando a polícia chega, não é para proteger as pessoas. A polícia é uma ameaça, ainda mais para mulheres, né? E aí elas ficaram apavoradas, elas são muito jovens, né? Muito inexperientes. A experiência que elas têm é de Irã. E aí as pessoas que já moram na Austrália ou que são australianos ficaram acalmando, elas não fica tranquila, aqui a polícia protege os cidadãos que não estão fazendo nada de errado. Então eu achei esse momento muito singular, assim, da diferença, né, entre você morar em um país totalitário, porque no caso do Irã não é só uma ditadura, é um totalitarismo, né, e de você estar numa democracia liberal. E nessa linha também, a dificuldade delas elas são jovens, então elas precisavam falar com os pais delas sobre uma decisão tão consequente como essa, que tem impactos também sobre as famílias delas que estão no Irã. Não só porque não sabemos quando elas voltarão a se encontrar, mas também porque pode haver represálias do regime contra os familiares delas. E elas não conseguem falar com as famílias, porque a comunicação está muito bloqueada no Irã, né? Então, olha o drama para garotas jovens, assim, né, tomar uma decisão tão difícil como essa. Então, algumas têm parentes ou amigos na Europa. Aí esses estão comunicáveis, né? Então, conversaram com eles, pediram conselho e tal. Eu acho esse aspecto bem comovente. Sim, e mostra claramente